Apesar da melhora recente dos índices de desemprego no país, 13 milhões e 700 mil pessoas ainda buscam uma oportunidade de trabalho para reconstruírem suas vidas. Os impactos que a pandemia do novo coronavírus causou são inegáveis e a recuperação ainda vai levar um tempo para acontecer. A grande questão que se coloca é sobre que bases ela irá se apoiar. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre as propostas que estão sendo endereçadas pela Aliança pela Economia do Bem-Estar e que podem ajudar nessa retomada da economia. Vem comigo! No programa Rio em Foco de hoje, eu converso com o sócio fundador da Iônica e conselheiro do Sistema B Brasil, João Casale. Oi, João. Olá, Geisa. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Em várias partes do mundo já podemos ouvir a expressão Build Back Better, que significa voltar melhor. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Joe Biden divulgou o projeto de lei Build Back Better para a retomada da economia. Dentre as ações previstas estão a criação de empregos, a expansão do acesso a casas de repouso para idosos e pessoas com deficiência, medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, dentre outros. E esse conceito já chegou ao Brasil com o lançamento de um hub no Rio que tem como foco a proposição de políticas públicas para voltarmos melhor. João, explica pra gente o que é a economia do bem-estar. Economia do bem-estar é um conceito relativamente novo que tem sido desenvolvido ao redor do mundo e não tem definições objetivas concretas. A gente está, nesse momento, entendendo o que é uma economia do bem-estar para cada território, né? Isso está sendo construído coletivamente por um grupo ao redor do mundo que faz parte de uma rede chamada Aliança, WEAll, né? Wellbeing Economy, que é a Aliança para a Economia do Bem-Estar. E depende muito da necessidade física, biológica, ecológica, social de cada território, nós entendermos o que é bem-estar. Mas existem alguns princípios que são inegociáveis, né, para o bem-estar, que é a dignidade, ecocentrismo, conexão, justiça e participação. Acho que a economia, de uma maneira geral, ela tem que refletir o que é a vida de cada um. Então, bem-estar, o próprio nome já diz, né? O que é bem-estar para a vida individual, né? É saúde, esporte, é lazer, é qualidade de vida. Então, como construir uma economia que consegue proporcionar as necessidades básicas para todo mundo, que consegue dar saúde planetária, que consegue promover uma qualidade e igualdade de condições para todo mundo. Nesse debate sobre a retomada pós-pandemia da economia, sobre novos patamares e novos princípios, né? Eu acho que agregando novos princípios aí a essa discussão de como é que a gente retoma, né, a nossa vida, há também muito ligada à questão da sustentabilidade. O que a gente vem percebendo é que as experiências vividas ao longo do processo de pandemia, elas também mudaram muito mais rapidamente do que se imaginava. A gente desenhava um futuro próximo diferente, com mais trabalho remoto, etc., mas isso ainda era muito... E assim, estava muito em bases iniciais antes da pandemia, e agora a gente vê que as pessoas já viveram essa experiência, né? Então, sempre há uma preocupação aí nos debates, principalmente internacionais, sobre o que a gente aprendeu nesse período de pandemia. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o WEAll, esse movimento e essa aliança, que é uma aliança internacional, são vários países discutindo, né, o que seria essa economia do bem-estar e quais exemplos a gente pode trazer para esse campo para que o nosso telespectador entenda um pouquinho melhor sobre o que a gente está falando, né, sobre que bases são possíveis essa reconstrução da nossa economia, né, e da vida no planeta. Legal. Bom, essa aliança, o WEAll, ela nasceu recentemente, ela tem 4 anos de idade e ela tem uma base europeia. Ela nasceu na Europa, constituída por organizações que promovem
democratização econômica, que promovem sustentabilidade, que promovem não só os ODS, mas que promovem a igualdade de direitos para todos, né? Então, tem organizações desde o Sistema B, que está presente na América Latina, a New Economic Foundation, a universidade como a Schumacher College, e, nesse momento, a UIOL, desde o ano passado, iniciou o seu projeto de expansão, né? Expansão para a América Latina, expansão para os Estados Unidos, expansão para a Oceania, e esse modelo vem sendo constituído através de hubs, né? de núcleos de economia do bem-estar em cada um desses territórios. E o Brasil está incluído, né, que é o grupo formado por mim e outros queridos amigos que estão construindo essa jornada aqui no Brasil. E nós combinamos de iniciar um processo através de uma narrativa que foi co-desenvolvida pela UIOL, que chama Build Back Better, ou digamos que uma tradução seria um voltar melhor, né, um reconstruir melhor a economia. O Build Back Better nada mais né? É uma expressão que começou com Bill Clinton na época dos desastres naturais do Haiti e depois começou a ser usado na ONU, em conferências de riscos, desastres e clima e oceanos. Recentemente foi utilizado na campanha do Joe Biden nos Estados Unidos, inclusive está virando lei, né? Está para ser aprovada na Câmara nos Estados Unidos, a lei do Build Back Better, de reconstrução econômica para social e ecológica, com um valor incrível, né, de quase 2 trilhões de dólares. Então, é uma narrativa que pegou no mundo reconstruir melhor, porque a gente está vivendo uma pandemia. Então, a pandemia, por ser um fenômeno, um desastre, um apocalipse, né, dos tempos que a gente está vivendo hoje, nada mais é que convidou e provocou agentes de transformação, instituições ao redor do mundo para pensar como voltar. Mas como voltar melhor, né? Primeiro, não é a gente voltar do jeito que estava, porque a gente já sabia que a economia não ia bem, já é completamente desigual, níveis ecológicos de muito prejuízo ao redor do mundo, no Brasil, principalmente. Então, como é que a gente constrói, a partir de agora, uma economia que cuida do planeta, das pessoas? E aí, através dessa narrativa do Build Back Better, nós escrevemos um artigo para o Brasil, assim como outros autores, pensadores escreveram para os seus países. E nós escrevemos um artigo e definimos um conceito de 7 princípios dentro do que seria reconstruir uma economia brasileira. Sobre esses princípios, a gente vai falar no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos sobre o documento lançado recentemente no Brasil, Brazil Build Back Better, Princípios para a Recuperação Econômica Brasileira, que traz alguns pilares e proposições de políticas públicas que podem contribuir para a retomada da economia no país. João, conta pra gente quais são esses princípios que estão elencados nessa carta. Bom, nós definimos e elaboramos uma carta com 7 princípios. E esses princípios, eles, além de atender os princípios não negociáveis da economia do bem-estar, que eu falei mais cedo, os 5 princípios. No Brasil, nós definimos princípios que cuidem de uma economia do planeta e das pessoas. Então, o primeiro é o desenvolvimento regenerativo, o segundo é a emergência climática, o terceiro é a igualdade racial, o quarto é a abordagem regenerativa de drogas, o 5 é diversidade e empoderamento, o 6 é investimentos e negócios de triplo impacto positivo,
e o 7, a sociedade pacífica e participativa. Como são 7 princípios importantes e que têm exemplos de políticas públicas, esse documento, a gente vai disponibilizar aqui o link para todo mundo poder baixar depois e ler com detalhes, mas é importante para quem está assistindo já entender assim, todo o que tem por trás desses princípios e quais são as propostas concretas, né, de políticas públicas que podem inspirar as ações para que a gente volte melhor, né, nesse termo de regeneração, como é que a gente volta melhor? Porque tem um ponto importante aí, né, que para que a economia seja retomada sobre novas bases, é importante a gente trabalhar essa questão dos investimentos, né? E eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente o que são os negócios de triplo impacto e como é que a gente trabalha nesse princípio propostas de políticas públicas. Investimentos e negócios de triplo impacto positivo é um princípio que foi escolhido pelo próprio desenvolvimento desse setor 2.5 ou 4 de negócios que são melhores para o mundo, né? De empresas que nascem para resolver problemas sociais ou ambientais, ou seja, que não bebem do princípio neoliberalista de maximização de lucros, mas empresas que nascem para serem melhores para o território, para a sociedade. E existem várias narrativas que já desenvolvem conceitos, teorias, práticas sobre o que são esses negócios. Um parceiro muito querido da economia do bem-estar é o Sistema B, é a representação do B Corps, do movimento B na América Latina, e que é protagonista no mundo, como no Brasil, como uma organização que vem desenvolvendo políticas públicas de triplo impacto positivo. No Brasil, por exemplo, existe, dentro do Ministério da Economia, a N-Impacto, que é a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, que está promovendo já há 4 anos decretos, leis e discussões sobre o que é negócio de impacto. Inclusive, existe um decreto que já define o que é investimentos e negócio de impacto, porque antes a gente conversava sobre isso no setor privado, mas como não existia uma definição legal, né, uma legislação, uma regulamentação sobre o que é isso, fica mais difícil de avançar, de criar instrumentos de fomento, né, de recursos para que esses negócios nasçam com incentivo, para eles permanecerem autossuficientes. Então, a N-Impacto é fundamental dentro dessa agenda. E os estados, né, por exemplo, o Rio de Janeiro, com a rede da Rio de Impacto e outros, estão descentralizando esse conceito e promovendo a publicação, né, a validação dos seus próprios decretos que definem em cada estado, em cada território que são. Então, esse é um exemplo de política pública que ainda está no início, né, ela precisa ser regulamentada, nós precisamos regulamentar para, de fato, avançarmos no detalhe para criar incentivos para impacto social e ambiental. Então, por exemplo, o que é um impacto social? O impacto social cuida das pessoas de uma maneira geral. Então, cuida de diminuir as desigualdades dentro das empresas. Então, qual é a diferença de salário do CEO para a pessoa que ganha menos na empresa, né? Ou quantas mulheres existem em cargos gerenciais? Ou qual é a política de contratação de negros dentro da empresa, ou LGBT, ou política de contratação de sêniores, pessoas acima de 60 anos. Quais são as regras trabalhistas dentro da empresa, quais são os benefícios que os funcionários, os colaboradores recebem. Então, isso tudo é impacto social. E impacto ambiental é sobre energia renovável, é sobre desenvolvimento regenerativo, gestão de resíduos, eliminação de plástico descartável, é sobre economia circular, o quanto a empresa consome água, o quanto ela consegue diminuir o consumo de água, por exemplo, se a empresa tem política de comprar energia que é renovável, né? Então, esses todos são exemplos que precisam ser regulados caso a caso.
em cada território. E aí, nesse caso específico, quando a gente fala desse princípio de investimentos e negócios de triplo impacto, está falando, endereçando também a uma política pública que feita pelo governo, ajude também as empresas a adotarem essas iniciativas. No ponto anterior, no primeiro dos princípios, a gente fala de desenvolvimento regenerativo no documento. O que significa isso e que políticas podem ser tomadas como exemplo nesse ponto? Nós escolhemos esse nome, desenvolvimento regenerativo, por uma questão conceitual importante. Muito se fala em sustentabilidade, né, que vem da própria expressão desenvolvimento sustentável, que foi uma expressão que ganhou muita força nos anos 80, com relatórios de Brundtland da Noruega e mais tarde com a ECO 92. A nossa própria Constituição de 88 no Brasil tem uma definição legal sobre isso, mas a verdade é que nós evoluímos como sociedade, nós somos dinâmicos e o termo sustentabilidade não responde mais às questões atuais, porque sustentar é sustentar um sistema que existe e nós precisamos recuperar funções vitais de um sistema que se perdeu já. Então, é sobre regenerar algumas funções anteriores ao processo de industrialização, de desmatamento e tudo mais. Então, dentro do desenvolvimento regenerativo, a nossa inspiração no Brasil é falar sobre a abundância de capital natural que existe no país, do país mais mega biodiverso do mundo, com uma capacidade tremenda de criar soluções baseadas na natureza. Então, o que são políticas públicas nesse caso? Políticas públicas, por exemplo, recentemente foi aprovada a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Ela ainda precisa ser regulada, ela ainda precisa ser descentralizada para estados e municípios. Então, como a gente cria as políticas que favoreçam a geração de empregos verdes dentro dos pagamentos por serviços ambientais, né, que são serviços essenciais à regeneração, são feitos por pessoas ali na ponta, proprietários de terra, ou gestores, catadores de resíduo, que são praticamente invisíveis dentro do sistema econômico. Então, esse seria um exemplo. Política de redução de desmatamento é um outro exemplo. É uma política climática do Green New Deal, né, do brasileiro, que inclusive foi apresentado na COP por alguns representantes políticos, como o deputado Molon, que é criar uma política nacional do clima para o Brasil e a gente começar a tributar o que é carbono, né, porque são atividades externas que ainda não são mensuradas. Então, tudo isso são exemplos. E aí, no seguinte, a gente fala de emergência climática. A gente tem visto aí várias consequências, né, das mudanças climáticas e o impacto que elas têm no social, principalmente na população de menor renda. Então, assim, quais são esses princípios também e que políticas públicas são interessantes ser destacadas nesse princípio da emergência climática? A inspiração da emergência climática veio pela crise climática que nós estamos vivendo, né? Existe um fenômeno de mudanças climáticas que é um fenômeno natural, é um fenômeno que acontece, ele é permanente. Então, não dá mais para a gente só falar em mudanças climáticas. A gente está vivendo uma crise climática, o planeta está aquecendo, e nós estamos, inclusive, agora vivendo uma conferência climática na Escócia, discutindo como nós conseguimos reduzir a emissão de gases de efeito estufa do planeta. E isso vale para compromissos de governo e vale para compromissos de empresa. Então, primeiro, a taxação, a tributação do carbono, ela é uma política fundamental para a gente internalizar o que ainda não é internalizado, né? Então, nós criamos uma moeda, nós criamos um mecanismo de pagamento para compensar aquilo que você está causando de danos. Dentro das empresas, existem alguns compromissos voluntários ainda sobre compensação até 2030, compensação até 2040. Mas a verdade é que a compensação, ela simplesmente é a neutralização de um impacto negativo que você causou.
nós precisamos de políticas afirmativas que estimulem a geração de impacto positivo. Então, não só a redução desses impactos negativos, mas de projetos que conseguem regenerar essas funções, como restauração ecológica, restauração florestal. Então, não é só reduzir o desmatamento. Na verdade, a gente precisa restaurar florestas que foram perdidas. E precisamos de políticas públicas que estimulem isso para o mercado privado, inclusive de investimento, entrar no jogo, né? Porque a gente está falando de economia no final das contas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com sócio fundador da Iônica e conselheiro do Sistema B Brasil, João Casale. João, onde as pessoas podem encontrar esse documento dos princípios e também mais informações sobre essa discussão e essa aliança internacional que vocês lançaram agora no dia 7 de dezembro? Existe um site da WeAll, que inclusive tem uma derivação do site do WeAll Global, tem o site da WeAll Hub Brasil, e ali tem todo o material da Carta de Princípios, da definição do que é economia de bem-estar, de trabalhos, de textos de blog que a gente escreve para outros assuntos dentro da economia do bem-estar, por exemplo, o último que a gente fez sobre índice do planeta feliz. Esse é o melhor base de dados para acessar o que a gente produziu até agora. E esse artigo foi publicado em inglês e português em alguns lugares, por exemplo, numa revista americana, Impact Entrepreneur, e na própria revista do WeAll. Mas em português é só acessar o site da WeAll Hub Brasil, que eu vou disponibilizar para você e você disponibilizar para o público. João, conta para a gente como é que tem sido, qual é a estratégia de vocês de divulgação, difusão dessas informações e mobilização para a geração de mudança, né? Para endereçar essas políticas públicas que você citou no bloco anterior. A gente está apenas no início, Geisa. É o início do desenvolvimento de uma economia de bem-estar no Brasil, né? E na América Latina em geral. Então, existe uma parceria muito substancial na América Latina com o Sistema B, que vem apoiando em outros países e aqui no Brasil. E nós, além dessa carta de princípios que a gente desenvolveu, nós iniciamos algumas falas, algumas palestras, alguns talks para engajar pessoas que têm interesse em desenvolver essa economia conosco. Isso em termos de engajamento de atores que gostariam de participar. Em termos de política pública, nós estamos, nesse momento, desenvolvendo alianças, né, parcerias, aliadas a nível nacional. Estamos em conversa constante com a Impacto, como eu falei, o Ministério da Economia, no território do Rio, por exemplo, com a Rio de Impacto, com a Alerj, com o Sebrae, com o Movimento Viva Água da Baía de Guanabara. Então, ainda é um momento inicial de construção e materialização do conceito para, de fato, a gente conseguir instrumentalizar casos que foram bastante interessantes, que já foram introduzidos em outros países aqui no Brasil. Então, estamos ainda no início, está começando, mas tem uma jornada muito bonita pela frente, porque, de fato, existem casos de sucesso já mensurado e comprovado em outros lugares e que, sem dúvida nenhuma, o Brasil, o tamanho do país que o tamanho do mercado que vai ser muito importante também de incorporar esses princípios e esses instrumentos em políticas públicas. E como é que a gente já falou disso um pouquinho no bloco anterior, mas como é que você consegue trabalhar também a relação dessas políticas públicas sugeridas no documento com a Agenda 2030 da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Pode ser um caminho também pensar que essa aliança é
um chamamento, né, para colocar em prática questões que já estão na agenda, dentro de uma perspectiva da agenda de ação, né, dessa década da ação que a gente está atravessando para chegar a 2030 sobre bases melhores. Sem dúvida, Geisa, está tudo integrado e a economia do bem-estar é completamente transversal à Agenda 2030. A Agenda 2030, né, que começou em 2015, na verdade, no meu entendimento, é mais uma linguagem. A ODS é um idioma, é uma língua que todos têm que falar, né? Que é um novo Esperanto, é a conversa sobre sustentabilidade que o mundo inteiro tem que falar. Então, todos os projetos e todas as narrativas que sugerem a transição econômica têm que integrar com a linguagem dos ODS. E não é diferente com a economia do bem-estar. Por exemplo, a gente está falando num princípio de igualdade antirracial, ou está falando de diversidade e empoderamento, isso tem nas ODS de gênero, de erradicação da pobreza, ou o princípio 7 de sociedade pacífica e participatória, a gente está falando da ODS 16, e de formação de parcerias multi-stakeholder, ODS 17. Então, está completamente conectado e assim deve ser em qualquer projeto. João, muito obrigada por você ter participado aqui do nosso programa, trazendo esses conceitos, o que é a economia de bem-estar e todo o movimento, né, que tanto o Sistema B quanto a Iônica tem feito nesse sentido. E para você, telespectador, que acompanha a gente até aqui, lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado na sua plataforma de áudio predileta. TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima.